Olá, olá! Estamos aqui iniciando mais uma live da nossa série de encontros sobre gentileza e generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que está sempre super preocupado em dar vez e voz aos jovens, deixar os jovens falarem, e a plataforma de generosidade, gentilezagenerosidade.org. Hoje é um dia muito especial, como todos os nossos encontros são especiais, mas teremos uma convidada que é uma embaixadora da gentileza e da generosidade. Hoje temos a presença de Ana Clara Martins. Tudo bom, Ana? Tudo bem? Todo mundo bem? Prazer. Sou Ana Clara Martins. A Ana Clara, gente, a Ana Clara é uma estudante de 15 anos que tem uma longa trajetória no universo social. Então, assim tão jovem, é fundadora da UniHope, que é um projeto solidário que promove a generosidade e a cultura de doação. Em um ano, a Ana Clara, e eu posso falar porque eu tenho acompanhado de perto o trabalho da Ana Clara, a Ana Clara liderou muitas campanhas, não é, Ana Clara? Campanha comunitária, doação de produto, mobilização de rede de voluntários, juntou os amigos, ativou a turma da escola, a turma do bairro, e desde doação de produtos de higiene, produtos de limpeza para as organizações, ajuda humanitária como a Cruz Vermelha, livros e brinquedos para as mais diversas ONGs, acolhimento de crianças. Em resumo, a Ana está no segundo ano do ensino médio e, mais que sonhar em ver um Brasil, um espaço mais justo, mais solidário, mais generoso para todos, ela já está colocando isso tudo em prática. Ana, super bem-vinda. Muito obrigada por me receber. Ana Clara, a gente vai começar com o nosso tradicional ping-pong. Então agora o exercício é ping-pong, bateu, levou. Eu faço ping, você manda pong, e eu aposto que as pessoas estão super curiosas para saber, em uma palavra, para você, o que significa gentileza? Para mim, eu acho que a gentileza pode ser definida na palavra carinho. Dar carinho às pessoas, fazer as outras pessoas felizes. Que definição mais carinhosa! E generosidade, o que é generosidade para você? Generosidade é solidariedade, é doação. É fazer algo para outra pessoa e ter compaixão pelos outros sem querer nada em troca. Essa Ana Clara, ela tem uma visão muito carinhosa, muito generosa e muito doce da vida. Vocês vão ver ao longo da nossa conversa hoje. Ana Clara, para você, quem é a pessoa mais gentil que vocês conhecem? Essa pergunta é muito fácil. Eu acho que a pessoa mais gentil que eu conheço é minha mãe. Porque ela faz de tudo para mim, ela é minha agente, minha gerente, ela faz tudo assim por mim e ela sempre quer o melhor para todo mundo. Linda essa inspiração de casa e a gente valorizar esses vínculos. E se a pessoa é mais gentil é sua mãe, quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Graças a Deus que tem muitas pessoas generosas no mundo, muitas pessoas que podem ajudar. Eu acho que uma das pessoas que me inspira muito, assim, é o Paulo Gustavo, que há pouco tempo ele se foi, mas depois que ele morreu, assim, ficou conhecido umas ações generosas que ele fez, muitas doações que ele fez que ele não contou para ninguém. E eu acho que isso é uma ótima inspiração, assim, que você pode ajudar as pessoas tanto de uma forma pequena quanto de uma forma grande, mas que não precisa, assim, ser uma coisa que chama muita atenção, mas é só essa ação de ajudar as outras pessoas que é realmente muito incrível. Ana Clara, um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida. Quando eu estava no N, o musical, que foi em 2018 e 2019, no Teatro Santander, como atriz, assim, muitas cartinhas, muitos presentes, mensagenzinhas, assim, de fãs, pessoas que foram assistir o musical, e eu acabei me aproximando muito de muitas pessoas através disso. E eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, porque
não precisava, sabe? Não precisava fazer essas mensagenzinhas, mas as pessoas fizeram. Elas fizeram para ter de gratidão e para fazer outras pessoas felizes. E acho que foi uma coisa que me marcou muito. Que eu recebi muitas cartinhas, muitas coisas assim. Olha, a Ana Clara, ela é atriz, cantora, tem inúmeras atividades, super profissional, aí tá em diversas frentes, então é muito bonito ter essa sua experiência percebida. Agora, se as pessoas praticaram te ofereceram esses gestos gentis que marcaram a sua vida, e do outro lado, que gestos gentis você praticou e cita um exemplo para a gente que de alguma forma marcou a sua vida, algo que você tenha feito por alguém no mundo da gentileza? Como eu sou atriz, canto tudo, eu acabei fazendo alguns shows para algumas pessoas. E teve um show que me convidaram para fazer, que foi no Bingo da Kiara. E a Kiara era uma menininha de, tipo, 1 ano, ela era muito jovem, e ela estava com uma doença muito severa, assim, e fizeram um bingo para arrecadar dinheiro, para tentar ajudar ela. E hoje em dia ela se recuperou já, e eu participei do bingo, assim, eu fiz um show lá, e foi uma experiência muito incrível, assim, que eu fiz, assim, e acho que me marcou muito porque, assim, me escolheram para ir lá e ajudar, e foi muito, muito bonito, assim, saber que eu fiz uma diferença na vida de alguém. É incrível como isso toca a gente leva isso para a nossa vida toda, né? Você é tão jovem, com todas as experiências tão bonitas e tão potentes, tão poderosas. Se a gente já falou de gentileza, vamos falar um pouco de generosidade. Que gesto de generosidade que você recebeu que marcou a sua vida? Eu acho que umas coisas que já fizeram, assim, de generosidade para mim, principalmente foi relacionado ao meu projeto da Unihope, é porque muitos amigos meus, muitas pessoas que eu conheço foram atrás, me chamaram e falaram: eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. E aí arrecadaram doações assim sem nem me contar e trouxeram para mim assim: eu vi o seu projeto, eu quis ajudar. E acho que foi uma coisa que me marcou muito assim, que as pessoas foram atrás e me ajudaram nesse projeto. Agora, Ana Clara, essa pergunta, eu sei que vai ser difícil de fazer, porque eu tenho certeza que você tem inúmeras histórias para contar. Um gesto de generosidade, eu não sei qual deles. Qual dos gestos de generosidade você vai escolher para a gente? Vai ser difícil para você selecionar, que marcou sua vida. Essa é uma boa pergunta, que eu já fiz bastante coisa, mas um gesto de generosidade que me marcou muito foi o meu primeiro, que na minha escola antiga eu estava no conselho estudantil, conselho assim, dos alunos, e a gente fazia muitos projetos assim na escola, e teve um dia que eu fui tocar violino com a orquestra da escola em um asilo, não asilo, mas em uma casa de idosos. E a gente ficou lá, a gente escreveu cartinhas, passou um tempo com eles, assim, e foi uma ação que eu achei muito legal, assim, que eu fiz, porque foi uma das minhas primeiras, assim, eu já tinha feito algumas coisas antes, mas essa foi a que mais me marcou, assim, que me deu vontade de ir atrás e fazer mais coisas para poder ajudar as pessoas. É o nosso primeiro gesto de gentileza e o primeiro gesto de generosidade a gente nunca esquece. Marca a nossa vida de uma forma muito, muito tocante, muito mágica. Ana Clara, o Brasil, agora é a etapa do complete a frase, avançando na nossa etapa do ping-pong. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se, na minha opinião, se a generosidade fizesse parte da educação brasileira. Tanto do jeito de educação de respeito pelas outras pessoas, sempre tratar os outros de uma forma educada, mas tanto na educação, assim, nas escolas, em escolas públicas, privadas, que a generosidade, a solidariedade fizesse parte, assim, da escola de crianças, para que elas já aprendam a ter esse costume a uma idade bem jovem e já tenham debates e entendam mais sobre o mundo mesmo, para que, com o passar do tempo, as pessoas começam a ter um maior conhecimento, assim, de tudo que acontece no mundo e que elas criam esse costume de sempre ajudar os outros.
Gente, eu não tenho a menor dúvida do porquê a Ana Clara é nossa embaixadora da gentileza e generosidade. Vocês que estão nos assistindo, tá aí. Eu vou seguir com as minhas perguntas, mas essa resposta da Ana Clara é muito importante quando a gente fala de educação para gentileza e generosidade desde cedo. E como você enxerga, Ana Clara, o poder da gentileza e da generosidade? Então, formulando a nossa frase, do complete a frase, gentileza e generosidade têm o poder de mudar as pessoas, de fazer o bem, assim, pelos outros. Você tá mudando a vida de alguém e a pessoa sempre vai melhorar para o melhor, assim, de verdade. Sempre vai mudar para ter maiores oportunidades, maiores coisas na vida, quando você ajuda outra pessoa, mas também muda quem ajuda fazendo essa ação, porque cria uma consciência, assim, maior do mundo, e é uma sensação incrível. Tá aí a sabedoria de Ana Clara na prática, porque tem muita gente que teoriza o assunto, a Ana Clara está colocando em prática, e você falou do processo de melhorar. E a gente melhora as outras pessoas, e a gente melhora também, a gente muda as outras pessoas e a gente muda também. E como você sabe, você participou desse projeto ajudando a distribuir essa pesquisa. Para você, com base na pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, quais são as 3 coisas que Ana Clara Martins, embaixadora para gentileza e generosidade no Brasil, quer melhorar no mundo? Tem muitas coisas, na verdade, além de acabar com a fome, paz mundial, essas coisas todas. Mas acho que a gente sempre tem que ter um começo, assim. Para mim, as 3 coisas que eu mudaria no mundo seria, a educação, que é meio que conectado com o que eu já falei, assim, educação das escolas e educação, assim, de respeito mesmo. Outra coisa é a compreensão, que você tem que entender as outras pessoas, aceitar as diferenças dos outros. E também eu acho que a compaixão. Acho que todo mundo tem que ter mais compaixão e mais empatia pelos outros, para que não tenham só aquelas ideias de vou fazer tudo para mim, para ter o meu benefício, para fazer o que eu quero, e sim pensar o que as outras pessoas precisam, o que eu posso fazer para melhorar a vida de outra pessoa. Porque eu sei que se todo mundo tiver uma mentalidade assim, o mundo realmente vai ser um lugar melhor, porque todo mundo vai fazer uma pequena coisinha para melhorar a casa, o bairro, e aí no final, tudo junto, vai ter um mundo bem mais legal. Gesto em gesto, não, Ana Clara? A gente consegue mudar o mundo. É uma inspiração, né, ver alguém tão jovem com esse nível de consciência e de percepção desse papel nosso de transformadores sociais. Todos somos transformadores sociais. E com base nesse nosso aquecimento, vou mergulhar agora nas nossas perguntas. Bom, como eu já comentei aqui, a Ana Clara tem múltiplos talentos, para música, para o teatro, para dança. Quem sabe você canta uma musiquinha para a gente no final? Isso. Bom, como é que esse talento para a gentileza e a generosidade começou? Bom, eu acho que foi uma coisa que não teve um começo assim, específico, sabe? Eu acho que foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Desde pequena, eu sempre adorava ajudar as pessoas, sempre fazia tudo que eu podia para fazer as outras pessoas felizes e para, assim, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu já fiz reforço escolar, estou fazendo agora também, para algumas pessoas que precisam. Eu já ajudei meus amigos, eu já fiz doações de coisas, arrecadação de produtos, já fiz muitas coisas, mesmo antes da Unihope. E nessa época, assim, quando eu era bem pequenininha, a minha escola, todo mês, a gente tinha um dia que a gente separava para arrecadar dinheiro, fazer uma doação para ajudar algum lugar específico. E para mim, assim, eu sempre achei que fosse uma coisa assim que todo mundo fazia, porque na minha escola todo mundo fazia e achei que fosse uma coisa assim super casual, sabe? E aí, com o passar do tempo, fui percebendo, nossa, nem todo mundo tem essa mesma mentalidade. E aí eu fiquei pensando, quando fui crescendo, fui percebendo que tem muitas pessoas necessitadas no mundo, muitas pessoas que precisam de ajuda. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para, tipo, tomar uma diferença e tomar uma atitude e fazer a diferença. Então, eu acho que sempre foi uma parte, assim, de mim, mas acho que quando eu comecei a crescer, que realmente cresceu meio que essa vontade de ajudar as pessoas, cresceu junto comigo. Que bonito!
você citou algo muito interessante aqui, né? Essa questão de todo mundo fazia e eu fazia também. É incrível como a gente vê muitas coisas estranhas hoje, que todo mundo faz um monte de esquisitice e as pessoas vão repetindo também um monte de coisas inúteis e fúteis. E esse gesto que começa na escola, que começa com um exemplo, como isso faz a diferença e transforma a vida de uma pessoa, que transforma a vida de tantas outras pessoas. Então, querida audiência, prestem atenção nisso, como é importante começar a falar sobre essas questões em casa desde cedo, levar esse assunto para a escola, buscar escolas que falem sobre esse assunto também. E, Ana Clara, conta pra gente como é que surgiu a Unihope. Você compartilhou com a gente agora como surgiu como essa generosidade cresceu junto com você, e essa gentileza cresceu junto com você. Agora, como surgiu a Unihope, como veio a ideia de montar uma organização que, no meio da pandemia, fez inúmeras iniciativas, foi super ativa, que digamos, que tem uma presença marcante física, né? Você trabalhou no mundo virtual, você foi lá e trabalhou de forma super física. Então, conta pra gente quem a Unihope apoia e também quem apoia a Unihope. Ok. Eu sempre, como eu falei, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, mas eu nunca sabia como. Eu fazia uma coisa ali, uma coisa aqui, mas eu não tinha uma coisa muito concreta na época. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu comecei a perceber, nossa, tem muitas pessoas que acabaram perdendo muita coisa agora, e agora é o momento certo de ir lá e fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas. E honestamente, quando eu comecei, eu ainda não tinha certeza do que eu ia fazer. Eu acabei olhando no Instagram e eu acabei entrando em contato com a Educação para Gentileza e Generosidade, né? Que o nome antigo era do Dia de Doar. E foi bem nessa época que era o Dia de Doar, assim, lá para novembro, dezembro. E eu pensei, nossa, eu vou fazer uma coisa e ajudar alguém. E aí eu comecei a, concretizar isso mesmo, fazer que seja uma coisa de verdade. E ali começou a Unihope, né? Começou a crescer, eu fazendo essas campanhas, esses projetos. E eu fui no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, assim, para promover as campanhas e os projetos, porque hoje em dia tá tudo online, praticamente. Tudo tá no celular, todo mundo meio conectado. Então, acho que é um bom lugar tanto para começar esses projetos, para pegar mais pessoas para poderem ajudar, tanto para mostrar, olha, eu tô fazendo isso aqui, faça você também, sabe? Para inspirar as outras pessoas a fazerem isso. Então, a Unihope, a gente ajuda muitas pessoas que são necessitadas, principalmente agora na pandemia, pessoas que não têm tanta qualidade assim de vida, ou que estão muito necessitadas, mas também em situações extremas, em causas emergenciais, de urgência mesmo. Como, por exemplo, no começo desse período, que teve a falta de oxigênio em Manaus, no meio da pandemia, e aí a gente foi atrás e fez campanhas para ajudar. Então, a gente quer focar em bastante problemas que são mais longos, tipo comida, fome, saúde, e problemas que são de agora, por exemplo, o Covid-19. Mas algumas organizações que eu ajudo é a Casa Hope, que a gente entrou em contato agora há pouco, que é uma organização que ajuda a crianças que têm câncer e pessoas que têm problemas assim de saúde, que meio que é quase uma casa assim, para as pessoas ficarem, que vêm de outras partes do país e vêm aqui para São Paulo para fazer essas cirurgias ou fazerem essas quimioterapias e coisas assim. Também ajuda a Gotas de Flor com Amor, que é uma organização que é quase como se fosse uma creche, assim, que ajuda algumas crianças que os pais trabalham muito tarde, então elas cuidam das crianças durante o dia e dão aulas, e é um lugar muito mágico, assim, de estar. Também a Cruz Vermelha, que é mundialmente conhecida, que é a Cruz Vermelha de São Paulo, ajuda pessoas que moram em favelas e fazem doações. Então tem muitas organizações, assim, muitas outras organizações e ONGs que a gente acaba ajudando. Mas a coisa assim que eu acho mais importante são as pessoas que me ajudam, que são os meus amigos, a minha família, o pessoal do meu bairro, do meu prédio, que
a Unihope começou há muito pouco tempo, começou há 1 ano, mais ou menos, e desde então eu já fiz tanta coisa, tipo, muita coisa. Não sei. Por causa dessas pessoas que foram lá atrás e me ajudaram e mandaram essas campanhas que eu tô fazendo para o trabalho delas, para amigos que moram longe. Então é assim que as coisas se espalham mesmo, é cada um fazendo uma pequena parte, assim. E aí, com a ajuda de todo mundo, com o apoio de todo mundo, que eu consegui fazer tantas coisas até agora. E espero fazer muitas ainda. Essa é a Ana Clara. É uma. A Ana Clara não para. E Ana, eu vou puxar aqui para uma pergunta que é a seguinte: administração do tempo, porque tem muita gente grande que não consegue dar conta nem de uma coisa só, que dirá de tantas atividades como você. E muita gente que traz, né, a famosa desculpa. Ah, não dá para fazer. Eu queria ajudar, mas não dá porque eu não tenho tempo. Eu queria, mas eu não consigo. Eu queria, mas eu não sei como eu começo. E você? Então, conta para a gente aqui a administração do tempo, momento business, na nossa live. Como é que você dá conta de estudar, trabalhar, cuidar de você e cuidar do próximo? Qual o segredo? Que tem muita gente que não faz nem ideia, né, de como cuidar de uma dessas atividades, que dirá colocar tudo isso em prática, além do mais, se preocupar em melhorar o mundo. Se você me perguntar se eu consigo administrar meu tempo, eu consigo, mas é difícil. Eu faço muitas coisas, né? Eu faço aula de canto, eu atuo, eu estudo o dia todo, ainda tem todos esses projetos, tem coisa fora da escola, então acaba sendo bastante coisa. Uma coisa muito importante é sempre ter uma tabela de coisas para fazer, uma lista, assim, o que eu tenho que fazer para hoje, o que eu vou fazer sexta. E aí você já em um dia consegue pensar, ah, isso aqui é para daqui a 2 dias, isso aqui é para amanhã. Então você tem que sempre ver suas prioridades, ver as coisas que são mais importantes para fazer agora, e o resto não deixa para amanhã, né? Mas já se organiza para que amanhã você consiga ter prioridade e ter foco em uma coisa específica. Mas uma coisa que também é muito importante, assim, para saúde mental é sempre ver o que tá demais, sabe? Se tem uma coisa que, tá demais, é bom ver, assim, o que é mais importante, o que é melhor para você mesmo. Então não pode, tipo, sacrificar, assim, a sua própria felicidade para fazer outras coisas, mas é muito, muito importante organizar o tempo, assim, e planejar tudo de um jeito, para mim, pelo menos, eu acho que eu aprendo melhor as coisas visualmente. Então, se eu faço uma tabela, se eu faço uma ilustração assim, para lembrar das coisas que eu tenho que fazer, é muito melhor para mim. Então, você tem que saber como que você aprende melhor, como você se organiza melhor. Mas eu acho que organizando assim, tipo um roteiro do que você vai fazer no dia é muito importante. E não só no dia, mas na semana também. Gente, aprendam com a Ana Clara. 15 anos, estudante. Para quem está chegando agora na nossa live, a Ana Clara está dando uma aula de administração do tempo para muita gente de todas as idades, especialmente aquelas pessoas que dizem que não dá tempo, quero ajudar o próximo, mas não dá tempo. As pessoas nem se ajudam, que dirá olhar para o próximo. E tá aí, né? São dicas práticas. Faça uma tabela ou anote num caderno, dose as suas prioridades, veja os excessos, mas não deixe de fazer, não é mesmo, Ana Clara? Tem que fazer. E como você disse, dá trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho nenhum. Que é tudo muito fácil, né? Eu quero ajudar o mundo, mas, né, não sei, não cabe na minha agenda, não dá tempo, dá trabalho. Uhum. Tem coisas que dão trabalho e que são muito boas. Sim, com certeza. Assim, eu acho que ajudar as pessoas não é difícil, mas dá trabalho. Sabe, se você quer ajudar as pessoas, é fácil, porque é uma coisa que você fica feliz fazendo, sabe? Traz satisfação de saber que você mudou a vida de alguém. Então, se você quer ajudar as outras pessoas, vai atrás e faz, assim, que com certeza sempre vai dar. Assim, se todo mundo quiser mudar o mundo, as pessoas têm que ir atrás e fazer, sabe? Você não pode falar, eu quero mudar o mundo, mas amanhã eu tenho um piquenique, então eu não vou fazer isso, sabe? Você tem que tomar uma atitude, sabe? Todo mundo tem que fazer essa parte. É aquele, né? Eu quero mudar o mundo, mas amanhã eu vejo isso, aí amanhã você fala, mas amanhã eu vejo isso, aí vai passando no final, o
o tempo vai passando e você não mudou coisa nenhuma, só postergou a mudança de mundo. Ana Clara, você trouxe um ponto muito importante. Essa energia que essas relações de troca trazem para a gente, né? De você encontrar uma pessoa e ajudar e fazer a diferença. Como é que é visitar? E conta para a gente a sua experiência de ir a campo, ir numa casa de idosos, ir num hospital, ir num local onde tem pessoas economicamente carentes, necessitadas. Qual é a sua sensação? Como é que você se sente? O que é olhar no olho da outra pessoa e ver, eu diria até, e ver a alegria das pessoas? Que energia isso traz? Traz uma energia muito doida, vou colocar assim. Muito doida. Porque é uma coisa muito incrível, é uma sensação maravilhosa, assim, de ir atrás e ajudar as pessoas e ver alguém feliz por uma coisa que você fez, sabe? Realmente é uma sensação muito... que te dá energia, assim, te dá gratidão pelas coisas que você tem e te dá gratidão por ter o poder de poder ajudar outra pessoa. De conseguir mudar a vida de alguém, deixar alguém feliz, mesmo que for uma vez ou se for para a vida toda, sabe? Você fez alguma coisa. Uma coisa que eu sempre penso, assim, é que ninguém tem muita certeza do qual o propósito humano. Todo mundo fica se perguntando, o que eu não sei, honestamente, a resposta, porque cada um tem o seu objetivo diferente, assim, na vida. Mas uma coisa que é muito importante é ser feliz e ajudar as pessoas. Isso eu acho que é, assim, prioridade número 1. Mas uma coisa também que ir nesses lugares faz é que te dá uma perspectiva muito diferente do mundo. Assim, você tem uma melhor noção de seus próprios privilégios, como cada um tem uma vida diferente, assim, cada um tem os seus próprios problemas, tem as suas próprias coisas boas. Então, ele te dá meio que... te dá mais coisas que você tem e te faz pensar o que eu posso fazer para que essa pessoa tenha uma vida melhor. É incrível como, quando a gente se aproxima, a gente entende. E tem muita gente que quer mudar o mundo trancado em casa, né, isolado. Eu quero fazer a diferença, mas eu não quero ver a diferença. E ver a diferença é muito importante, porque a gente se conecta com a realidade das outras pessoas quando a gente se abre para se aproximar. Né? E as portas fechadas não ajudam muito nisso. E como é que é a sensação? E você trouxe algumas falas agora muito inspiradoras, muito maduras, muito assim de altíssima consciência, como eu já citei aqui várias vezes, nível de consciência social da Clara é altíssimo. Como é que é ser tão jovem e ter de forma tão clara a importância desses valores tão nobres? Você se sente diferente dos seus amigos? Eu gosto sempre de saber isso dos jovens, né? Se você é uma exceção ou se você faz parte de um movimento, como é que você se sente com esse seu despertar para assuntos que são tão nobres, tão sérios, tão relevantes, tão jovem? Eu acho muito legal, mas uma coisa que eu penso é que eu não acho que deveria ser diferente, sabe? Eu não acho que deveria ser uma coisa única, uma coisa especial. Tem que ser uma coisa que todo mundo faz. Assim, agora na minha escola, muitos amigos meus já estão fazendo algumas outras campanhas para ajudar pessoas, estão vendendo coisas para arrecadar dinheiro e fazer alguma doação. Então, acho que agora, hoje em dia, tem muita mais pessoas que estão querendo ajudar. E eu acho que isso é uma coisa incrível. Mas eu realmente, assim, em comparação com a maioria das pessoas que são reconhecidas por fazer campanhas e fazer organizações assim, eu sou muito jovem, realmente. E eu acho que serve muito bem, assim, de, não exemplo, mas como uma inspiração para as outras pessoas. Para pessoas da minha idade ou até pessoas mais jovens que façam a mesma coisa e tomem uma atitude, porque realmente não importa a idade, não importa se você é velho ou jovem, ou adulto, ou uma criança, o que importa é que você está fazendo a diferença na vida de alguém. E você tem o poder de fazer isso. Todo mundo pode fazer a diferença, não importa se for pequeno ou grande. Então, assim, para mim ser uma embaixadora da educação, gentileza e generosidade,
é uma coisa incrível, porque é realmente uma honra para mim, porque eu, sendo tão jovem, eu consigo inspirar outras pessoas da minha idade para fazer a mesma coisa. É fascinante. Eu ia perguntar sobre isso, né? Assim, estamos contando aqui, anunciando oficialmente que a Ana Clara Martins é a embaixadora para gentileza e generosidade aqui no Brasil. E essa sensação é muito importante no aspecto inspiracional. Tem tantas crianças, e veio uma pergunta aqui da nossa audiência, a Anne, né, falando de dicas para outros jovens que querem começar a ajudar. Tem muita gente que fala de uma geração nem, que nem trabalha, nem estuda, nem se preocupa. E a gente tem visto aqui nessa sequência de lives, né, com jovens inspiradores, como o Ronaldo, como a Luísa, como a Ana Clara, que tem uma visão muito clara, aproveitando o nome Ana Clara, que tem uma visão muito clara do seu papel transformacional, ou que nós usamos sócio-transformacional no mundo. Então, Ana, pensando nessa... Eu não vou falar que é um posto, nem é um cargo, nem não é nada disso, né? Ser uma embaixadora é ser uma porta-voz de um assunto tão importante, tão tocante, tão mobilizador, que tem o poder de... O sistema social e o sistema econômico, se a gente olhar para frente, não naquele amanhã que nunca acontece, que a gente só vai postergando só amanhã, mas se a gente pensar nas lideranças hoje e como a gente prepara essas lideranças para que o nosso futuro próximo, para que o nosso amanhã seja um amanhã um amanhã mais equânime, um amanhã mais equilibrado, mais harmonioso. Então, qual a sua dica como embaixadora para os jovens? Eu incluiria aqui na pergunta da Anne também uma pergunta sobre as crianças, né? Então, são duas falas diferentes. Qual a sua dica para os jovens e qual a sua dica para as crianças? Eu acho que uma coisa que é muito importante é, assim, acho que todo jovem, quase toda criança deve saber como fazer aqueles trabalhos de ciência na escola, sabe? Fazer a feira de ciências, essas coisas assim, que sempre tem observação, hipótese, pergunta, pesquisa, experimento e conclusão, né? Que tem essas fases diferentes. Então, eu acho que ajudar outros, assim, fazer qualquer coisa solidária tem muito a ver com isso, que você primeiro observa. É a primeira coisa mais importante, porque em todo lugar tem pessoas que precisam de ajuda. Você olha na rua e já tem pessoas que estão em situações assim diferentes de você, que precisam de ajuda. E não é difícil achar um lugar que precise de ajuda. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu quero fazer para ajudar quem? Quem que eu quero ajudar? E aí, depois disso, você pode procurar outras organizações e entrar em contato, falar com essas pessoas, essas ONGs, que já ajudam essas ideias parecidas. Ou você pode começar a sua própria, meio que como eu fiz, assim, de começar suas próprias campanhas e entrar em contato com amigos e família, que é muito importante, essa ajuda das pessoas que são mais próximas da gente, porque elas sempre vão estar lá para apoiar e para mostrar esse carinho, assim. Então, elas sempre vão querer, tipo, o sucesso desses tipos de projetos, porque não é só para ajudar você, é para ajudar muitas pessoas, sabe? Então, acho que, assim, para os jovens, a coisa mais importante é observar o mundo em nossa volta, ter uma maior consciência de tudo que está acontecendo e pensar, nossa, tem essa pessoa que precisa de ajuda. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso para ajudar essa pessoa? E para as crianças, eu acho que é uma coisa meio parecida, mas sempre tem que ter muito contato com a família, assim, com os pais ou o guardião dessa pessoa, para que sempre esteja uma coisa assim, que seja mais fácil para organizar, né? Porque, como a gente já falou, dá trabalho. Então, é sempre bom ter alguém olhando por cima tipo, ajudando a organizar o tempo, ajudando a ver suas responsabilidades, o que você vai fazer, como que você vai entrar em contato com algum lugar. Então, acho que, assim, para as crianças é muito importante sempre ter esse apoio das pessoas, tipo, em nossa volta, sempre manter esse olho aberto, assim, tem alguém que precisa de ajuda, como que eu vou ajudar? É isso, basicamente. Olha, vou fazer, eu tomei nota aqui, a gente pode rebobinar, então, as etapas da ciência, da gentileza e generosidade verbalizadas pela embaixadora da gentileza e generosidade no Brasil. Vamos lá.
observar, depois... Gente, tomem nota, porque é uma ciência e são passos muito importantes. Muita gente acha que vai fazendo, bateu no coração e fui... Né? Tem este lado do sentimento, mas tem um lado de processo que é importante ser compartilhado. E estamos falando como expert em administração e organização do tempo, né, que é importante a gente compartilhar para ver que está ao alcance de todos. Então, vamos lá, né, Clara? Primeiro, observar, depois... Depois é perguntar. Você tem que perguntar aquelas clássicas perguntas. O que, quem que eu vou ajudar, como que eu vou ajudar. E aí já tem uma consciência disso. Aí você citou em levantar hipóteses também. Sim. Então, frente a isso, levantar hipóteses, pesquisar e, por fim, estabelecer, né, a sua análise e a conclusão. Então, é uma implementação de um método científico a algo que muitas pessoas tratam só como é só gentileza e generosidade, mas é um processo. E é um processo que, para que todos nós, como sociedade, incorporemos, é fundamental que a gente olhe para essas etapas, né? Olhos sempre abertos. É isso mesmo, Ana Clara? Sim, exatamente. Eu acho que não tem nada na vida que não tenha um pouco desse lado meio lógico, assim. Tudo tem o lado emocional, obviamente, que a gente tem que se importar e tem que ter empatia e compaixão. Mas, mesmo assim, tem que ter esse processo, porque tudo na vida é um processo. Tudo leva tempo, tudo leva esforço, e no final a gente chega nas conclusões que a gente quer chegar. É metodologia na linguagem técnica, né? Então, é uma metodologia e é por isso que nós implementamos na plataforma de educação para gentileza e generosidade a metodologia com base nos 7 princípios da educação para gentileza e generosidade, que incluem solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. E a Ana Clara, na nossa conversa de hoje, foi um exemplo disso tudo. E, Ana Clara, queria te ouvir mais aqui para a gente encerrar e até atendendo a uma pergunta. Bom, tem uma pergunta que acabou de chegar e eu vou pedir que você responda, porque ela é super importante, mas quero te ouvir. Você falou um pouco sobre isso, a gente tem 3 minutinhos aqui. A primeira pergunta é sobre apoio. Você falou que a sua família te apoia. Qual seria o mundo ideal? Para nós, na plataforma, a gente tem apoio, por exemplo, do Instituto MOL, do Movimento Bem Maior, o próprio Observatório do Terceiro Setor, entre outras tantas parcerias. Qual é o seu sonho de apoio? Quem você gostaria que te apoiasse? E aí a gente mergulha na última pergunta da Cláudia. Ok, eu acho que uma coisa assim, que eu acho muito importante do apoio é de família e amigos, com certeza, mas que sempre cresça, assim, quanto mais apoio, melhor, porque a gente nunca pode fazer nada na vida sozinha. Muito bonito, Ana. Inclusive, a Ana está falando isso, eu fiz essa pergunta, porque recentemente a Ana Clara foi repostada, o projeto social da Ana Clara foi repostado apenas pela Lady Gaga, tá? Então, que fique registrado aqui, a Lady Gaga repostou, e esse tipo de ajuda, a gente sempre pensa, né, em ajuda no recurso financeiro, mas tem muita ajuda de distribuição de rede, ajuda de parceria, que é super importante para os projetos darem certo. E para a gente concluir essa conversa, que está uma delícia, que eu ficaria a tarde inteira conversando com você, e nós vamos marcar outras conversas aqui. A pergunta da Cláudia. Na sua visão, Ana Clara, a escola incentiva a gentileza? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Mas sempre deveria, com certeza. Que eu acho que é muito importante ensinar assim para as crianças, principalmente as mais jovens, que são o futuro do país e são o futuro do mundo. Gente, que maravilha, quanta inspiração. Ana Clara, imensamente grata por essa conversa. Muitos aprendizados. Muitos aprendizados, muitas dicas incríveis. Tem alguma mensagem, alguma fala final que você queira, um pedaço de música, o que você quiser, nesse 1 minutinho para a gente concluir a nossa live? Eu queria acabar agradecendo todo mundo por assistir a live, agradecer por me receberem aqui, que realmente foi uma honra. E que uma coisa que eu acho muito importante dizer é que a gente tem que levar um dia de cada vez, que a gente consegue tudo, passinho por passinho, não importa se for uma ação grande ou uma ação pequena, que se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue realmente mudar o mundo. Então, uma coisinha de cada vez.
Uma coisinha de cada vez. Música para nós aqui, aí fica no registro. Uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez. Não, quero ouvir com a sua voz, eu não sou cantora. Eu canto. Canta uma coisinha de cada vez, como é que fica, para a gente inspirar e encerrar em grande estilo. Uma coisinha de cada vez, uma coisinha de cada vez. Meu sonho. Então tá aí no jeitinho de fazer a diferença, de tocar as pessoas, de inspirar as pessoas, né? A Ana Clara Martins, nessa participação super especial, super inspiradora, repleta de dicas. Quem chegou agora, rebobina e assiste tudo, que tem muitas, muitas dicas sociotransformacionais. Ana Clara, super, super grata, a equipe do Observatório do Terceiro Setor, toda a equipe técnica, imensamente gratos a todos vocês por essa oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Tchau, obrigada.